Narração refere-se ao ato de contar uma história, descrevendo uma sequência de eventos, personagens, tempo e espaço. É um tipo textual que organiza e apresenta os acontecimentos de forma a construir uma narrativa, seja ela real ou fictícia. Isso que vocês acabaram de ouvir é provavelmente a IA do Google falando que é narração no tipo textual. Quer dizer, é literalmente isso. Eu não sei porque que eu escrevi isso. Mas não é isso que a gente quer. Nós quer narração no mundo dos videojogos. Tudo bom, gente? Eu sei que eu sumi, faz um bom tempo que eu não gravo nada pra esse canal, mas os motivos, bom, eu acho que ninguém se importa, então, por favor, deixa eu continuar o roteiro. Todo mundo aprecia uma boa história independente do que seja livro, filme ou, no nosso contexto, os jogos. Eu não sei vocês, mas pra mim uma das coisas mais importantes em um jogo é a história, a narrativa dele. Não tô falando que se um jogo tem uma história até que é legal, mas uma gameplay medíocre, aí vai ser difícil de eu gostar dele. Porque, querendo ou não, se ele tiver uma gameplay que não me agrada e é meio medíocre, igual eu tinha dito, então ela precisa ser no mínimo interessante. Mas então, tem todo um rolo quando o assunto é jogos com foco narrativo. E fica aquela dúvida, qual a diferença de um jogo desses para um filme narrativo? Eu não sei muito bem a resposta, mas eu quero ver se vocês conseguem apresentar alguma diferença. Eu particularmente vejo algumas, mas elas não se baseiam em argumentos muito bons. Enfim, chega dessa enrolação, vamos para o assunto do vídeo. Eu gostei de jogos narrativos sempre com personagens incríveis e, é claro, uma história muito boa. Então nesse vídeo eu quero fazer não uma review, mas uma recomendação para vocês. Então, como menção honrosa, aqui a gente tem o nosso primeiro jogo. Impressionante demais essa cena. Exatamente, BRKS Edu. Olha essa geometria. Como é uma menção honrosa, eu vou fazer essa parte sem roteiro nenhum. E eu também vou tentar não estender muito essa parte, porque senão o vídeo vai ser só isso. Death Stranding 2, eu finalmente joguei esse jogo e zerei. Nesse vídeo aqui eu falei que ia demorar muito pra eu jogar ele, mas adivinha só? Não demorou quase nada. É um jogo simplesmente fenomenal, com tudo aquilo que a gente quer. História boa, personagens ótimos e também essa parte da fonte. Que só aí já vale o jogo. O único problema dele, como todo mundo sabe, é o preço. Que a Sony, por algum motivo, gosta de ver a gente sofrendo. Mas enfim, pelo menos o jogo é bom, né? E muito bom, por sinal. Imagina só em um futuro não tão distante, o ser humano cria máquinas para seu bem-estar, fazendo essas máquinas fazerem todo o trabalho que antes exigia muito esforço. E agora são muito mais fáceis, já que são as máquinas que fazem. Mas elas do nada se revoltam e se tornam armas anti-sombras. Pera aí. Detroit Become Human foi lançado em 2018 pela Quantic Dream, um estúdio que só faz pedrada quando o assunto é jogos narrativos. E adivinha só, eu joguei 2 deles. E só zerei 1. E qual será que eu zerei? Esse jogo é absurdamente essencial para você que gosta do gênero, porque vamos lá, ele tem tudo que você quer. Vamos para os tópicos, porque esse jogo é uma obra-prima. Número 1, personagem farmando aura sem motivo. Sério, a criança literalmente cai do prédio na primeira missão se você errar. E o cara sai assim, esse cara é foda. 2, roleplay de dona de casa. E é só isso que você precisa para jogar esse jogo. E como qualquer outro jogo desse gênero, os protagonistas são maravilhosos. São 3 protagonistas no jogo inteiro, sendo eles Connor, Marcus e Karen. E todos eles com uma trama própria que no final do jogo, essa trama é ligada, ou seja, eles vão se encontrar, dependendo do final que você pegar. Você tem noção quão absurdo isso aqui é? Eu nunca vi nenhum jogo do gênero que faz isso tão bem. O protagonista com mais destaques nesse jogo, na minha opinião, é o Connor. Por que você me pergunta? Porque ele é foda. Você até pode pegar vários finais desse jogo, mas eu não vou estender muito. Então uma outra coisa que pra mim é o destaque desse jogo é o final dele, que spoilers são muitos, igual eu tinha dito. Eu venho falar aqui que infelizmente o final que eu peguei não foi muito bom, porque, resumindo, acho que todo mundo morria. Aí foi engraçado. Mentira, não foi não, eu fiquei meio chateado, mas ele é muito bom esse jogo.
Rapaziada, sou eu, né, o João, tá ligado? Que é o fodão do Dark Souls lá, né, que apareceu pra falar bobinha de Dark Souls 2. Enfim, né, isso aí não importa. Olha, quando a gente fala sobre narrativas em videogames, né, jogos de narrativas, principalmente indie, não tem como não pensar em Omori. Quem não pensou em Omori é maluco da cabeça e não conhece. É por isso que agora vai conhecer. Explicando de uma forma que até um Neandertal entenda, Omori é um jogo de RPG de turno, né? Baseado principalmente nas emoções dos personagens, que pode ser alteradas durante a batalha. Basicamente as emoções é tipo bagulho deles estarem felizes, tristes ou irritados. É só isso. O design é pixelado e tal, lembra um pouco de Pokémon, tá ligado? Se você dá uma olhada assim, lembra um pouco de Pokémon. Só no design básico, né? Porque todo o resto não tem nada a ver, né? Enfim, falando do que realmente importa, né? Que é a história do jogo. Você começa o jogo controlando o Omori. Tá louco, cara? Você quer falar o jogo inteiro? Não, você não vai falar não. Certo? Você não vai falar. Ah, eu sou o João. Eu falo o jogo inteiro pros caras que assistem aí o cara aí. Eu sou o João, eu falo. Cara, você não vai falar nada disso, entendeu? Você não vai falar nada disso, demorou. Pelo que eu pesquisei aqui com meus altos QIs, né? Omori é um RPG de terror psicológico e ele aborda temas profundos e sensíveis, como luto, depressão, ansiedade, culpa e o trauma, certo? Então, se você gosta desse tipo de coisa, Omori é uma opção. Eu não joguei esse jogo, certo? O João já me cobrou muito pra eu jogar ele, mas eu vou jogar ele até o final do ano, né? E talvez, se eu gostar dele, eu faça um vídeo, talvez. Mas por enquanto, fica a recomendação aí do nosso amigo João. Eu acho que eu considero isso uma menção honrosa, mas enfim. Então, a partir de agora, a gente está entrando no nosso último jogo e final do vídeo. Pois é. Então, fica confortável aonde você está aí. E aproveita o final desse vídeo, que demorou muito tempo pra sair por algum motivo. Cara, eu tô há 2 semanas editando isso aqui, porque, cara... Agora a gente tá falando da Elite. Esse jogo, sem dúvidas, tá no meu top 3. E, cara, que jogo lindo. E se alguém tiver dúvida, esse aqui é meu top 3. No top 1 tem uma disputa aí, mas não me questionem, tá? Eu acho que eu não sei se eu tenho argumentos o suficiente pra uma discussão. Enfim, a história com Life is Strange é estranha, entendeu? Strange, estranho em inglês. Nossa, eu fui muito gênio quando eu escrevi isso no roteiro, cara. Eu não vou lembrar exatamente, mas pelo que eu lembro, eu tava na minha casa todo feliz com o catálogo da PlayStation que eu tinha acabado de lançar. Enfim, tava no catálogo, aí eu achei ele, e eu só sabia de 2 coisas. De uma mina de cabelo azul e o Alan Zoka jogou esse jogo. Resultado, fui por causa do Alan Zoka, é claro. Como foi o jogo? Bom, eu vou deixar um pouco do meu mano Alan the Zoka falar pra vocês como foi a experiência dele no final de Life is Strange. Alan, é com você. Pois é, meus senhores, mal sabia eu no que eu tava me enfiando. Esse jogo tem uma mecânica única, que é voltar no tempo, certo? Então, por você voltar no tempo, as suas escolhas afetam o presente, o passado e o futuro. O próprio jogo diz isso quando você abre ele. Eu poderia passar o vídeo inteiro falando desse jogo, certo? Tanto que o áudio que eu fiz no roteiro deu 9 minutos. Só desse jogo. E eu não tô afim de deixar 9 minutos eu falando sobre um jogo e vocês aí parados, olhando pra tela. Então eu vou resumir rapidão ele. Esse jogo, como eu disse, o diferencial dele é você poder voltar no tempo, sendo um jogo de narrativa, ou seja, não gostou de uma escolha, volta no tempo, tá tudo feito. Você pode fazer isso várias e várias vezes até achar uma escolha que você gosta. E os temas que esse jogo aborda também são muito, assim, importantes também. Eu acho muito bom a mensagem que esse jogo tem pra deixar pro jogador. Eu, infelizmente, não posso falar muito dele, por mais que eu queria muito, eu posso muito bem fazer um vídeo só dedicado pra esse jogo. Mas o tema não deixa. E eu já tô cansado, eu quero descansar depois de editar esse vídeo. Então, eu poderia muito bem reclamar de como eu odeio a franquia, mas eu amo esse jogo, de coração. Quem tiver curiosidade pode jogar o primeiro capítulo dele de graça em quase toda a plataforma. Fica a recomendação aí, The Phantom recomenda Life is Strange aí. Se você quiser testar o primeiro capítulo, jogue de graça aí agora.